Olá, querido participante, querida participante de 30 Semanas, voluntários. Olá, você que chega talvez hoje pela primeira vez e talvez você já esteja aí há algum tempo nos acompanhando. Que bom, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para mais um dia do nosso devocional, um dia de cada vez, da Editora Spire, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós temos adotado aqui na nossa igreja, a Paz e Piedade, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa igreja anglicana no Brasil, nessa região metropolitana. Olha, do Recife. Hoje nós estamos no dia 3, que tem um tema assim: Eu escolho Cristo. Nós estamos tratando ainda da semana 18, lembre, toda essa semana falando de saia da zona do conforto, saia da zona do conforto. Estamos na decisão a obedecer, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu escolho Cristo. Antes de você continuar, dê o like no vídeo se ele estiver te ajudando, se você estiver sendo abençoado por esses vídeos, compartilha com muita gente, nos segue aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue lá no Instagram, acompanha, né? Tem muito conteúdo bom que pode contribuir, ajudar mais ainda a cada um de nós nesse crescimento emocional, né, ligado à área espiritual. Pois bem, vamos seguir aqui. Temos aqui uma passagem hoje em Gálatas 5, capítulo 5, verso 1, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava tratando nessa igreja, havia aqui alguns judeus cristãos, judaizantes, que queriam retornar a salvação pelo mérito, né? Pela obediência às leis. E o que Paulo está dizendo olha, vocês já viram que o homem não é capaz de seguir, né, de obedecer, né, por si só, de santificar. E Cristo já se derramou. Então Cristo derramou a sua vida por nós. Então ele mostrou e ele apontou que a lei, que ele não veio inclusive revogar a lei, ele veio cumprir. Mas ele mostrou que nós, né, está lá em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim revogar. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, nem sem que tudo se cumpra. Entretanto, ele mostrou que o homem precisava, né, de algo mais, que era a sua graça. Então Jesus veio, se derramou por nós, e ele está falando exatamente aqui na sequência desse próprio texto que a gente leu em Gálatas. Na sequência ele vai falando isso, né? Paulo diz aqui que ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer: caso se deixe circuncidar, Cristo nada lhe servirá. Porque o que os judeus estavam dizendo é que aqueles que eram gentios tinham que se circuncidar. Mas se eles estavam já sobre a graça, por que precisavam fazer isso? Igual que muitas vezes hoje nós queremos, ser legalistas. Nós hoje queremos entrar nessa de o que pode e o que não pode, em vez de trazermos Cristo para o nosso coração, escolher a Ele estar no nosso coração e aí passar por um processo de mudança. Porque o que é que Jesus fez? Jesus nos trouxe, o que é que essa passagem está dizendo? Que nós não podemos voltar para o jugo da escravidão. O jugo da escravidão é esse jugo da lei, é querer cumprir normas, é querer cumprir regras. E vamos cumprir, sim, pela graça do Senhor, quando Ele se estabelece no nosso coração. Jesus trouxe a liberdade dessa escravidão na lei, dessa escravidão de mérito, né? Porque nós não conseguimos ter mérito para isso. Trouxe com isso. Então ele revela a verdade, que a verdade é essa: nós não somos suficientes por nós mesmos. Com essa verdade ele quebra a escravidão. Quando ele quebra a escravidão no nosso coração, ele provoca agora arrependimento no nosso coração pelo que nós fazemos de errado. E nos deu essa possibilidade de estarmos nos colocando diante dele a qualquer instante, a qualquer momento. Né? Como nós já falamos aqui, o pecado passou a se tornar um deslize, um erro, algo involuntário, mas com a possibilidade de chamar a graça: Senhor, eu não consigo, me perdoa, mas eu quero seguir. Então é isso que Jesus fez, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, o verso 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então nós temos que chamar a graça do Senhor para as nossas vidas. É essa a escolha de Cristo que nós precisamos fazer. E aí nós vamos estar dispostos a passar pelo processo. Porque, veja, é preciso que nos
ao recebamos essa graça, para que sejamos fortes o suficiente para enfrentar a nossa dor, as nossas dores, as dores hoje que nos causam paralisação, as dores hoje que nos impedem de caminhar no sentido do propósito que Deus está nos colocando. Então existem dores, existem vícios, de repente pode ser bebida, de repente pode ser cocaína, crack, pode ser um relacionamento abusivo que nós temos, pode ser algo que nos deturpou a sexualidade, alguém, né, ou algum abuso que nós sofremos, ou algo que nós nos viciamos por ensino errado ou por falta de ensino. E isso tem nos... ou uma depressão, né, por algum motivo que foi desencadeada. Não sei, mas existe uma dor, pode existir uma dor em mim, uma dor em você, que não nos deixa caminhar. E o que nós precisamos agora é romper. Muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto, é como se a gente colocasse o dedo na ferida, e essa ferida, que não estava cicatrizada, ela vai abrir novamente. Ela estava só com a cicatriz ali por cima, mas não era verdadeira, era falsa. Então existia uma ferida por baixo. Então aí é preciso que a gente abra, rompa isso novamente, para que agora para que a gente possa trazer Cristo e a sua graça para nós, para que a gente agora possa encontrar nele contentamento e a gente possa ir quebrando todas essas situações, todas essas coisas que nos bloqueiam, todas essas coisas que nos levam a algum tipo de compensação. Então é preciso que a gente vá buscar a origem que gerou essas deturpações na nossa vida, né? Essas compensações, para que a gente vá tratando. E aí a gente agora começa a ter satisfação no Senhor, porque quando a gente começa a ter satisfação e começa a vencer essas situações, o que acontece? Eu me livro dessa escravidão e eu começo a ter o meu poder de escolha no Senhor definido. E o que é que faz isso? Que me faz escolher não mais continuar com a atitude que eu tinha antes e agora caminhar no sentido de uma nova atitude, no caminho da libertação desta situação. Então, é que nem assim, quando eu vou para um restaurante, normalmente as propagandas de comida, elas estão no caminho do restaurante, né? Na entrada do restaurante. Depois que eu saio de um restaurante, estou saciado, estou satisfeito, não adianta ninguém fazer propaganda daquele prato gostoso, porque eu já estou saciado. Então, quando eu me sacio no Senhor, quando eu me debruço no Senhor, quando eu me envolvo nessa graça, quando eu me envolvo na sua palavra, quando eu busco Ele diariamente, constantemente, quando eu busco a razão das coisas que acontecem comigo nele, para que Ele me cure, para que Ele me trate, e não por mim mesmo, né? É lógico que eu vou precisar de ajuda, e eu preciso, e posso, e devo ter, e nós trabalhamos isso, ajuda nesse programa, ajuda de pessoas que possam realmente te ouvir, que possam te ajudar, de repente até um profissional, mas é preciso que eu busque ao Senhor antes de qualquer coisa, porque isso vai me gerar esse poder de escolha no Senhor. Eu vou estar satisfeito no Senhor, eu vou ter contentamento no meu coração no Senhor. Isso é que vai me fazer caminhar, é isso que vai fazer um ponto de virada na minha, que fez na minha, que continua fazendo na minha vida e que vai fazer na sua vida. É o contentamento no Senhor. E aí sim nós vamos caminhar no caminho dessa liberdade. Por isso que existe uma pergunta importante para que a gente possa fazer hoje, é se você percebe algo que te aprisiona hoje. Existe algo que te aprisiona? O que é que te aprisiona? Porque isso está impedindo que você tenha uma vida plena e está impedindo de que você avance, né? Não só para você ter essa vida plena, mas que você leve essa vida plena ao seu redor, porque isso é o que o Senhor quer, né? É que nós estejamos assim vivendo essa vida, que nós estejamos levando para as outras pessoas também. É isso que o Senhor quer. O que é que tem te limitado? Quem precisa te ajudar? Que tipo de ajuda você precisa? Somente os satisfeitos em Cristo escolhem livremente. Somente os que têm contentamento no Senhor é que podem ter poder de escolha. Escolhem livremente. É que se livram dessa escravidão de cumprir uma lei, um mérito, de cumprir uma tabela. O Senhor nos colocou aqui não para cumprir tabela, mas de viver uma vida plena nele, né? Diante da sua graça e com liberdade nele. Senhor, nós queremos, Pai, escolher o Senhor hoje.
escolher o Senhor hoje, viver o contentamento com o Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua instrução em cada momento, cada situação, em cada uma dessas situações que tem nos aprisionado hoje, Senhor. Nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, que nós possamos romper, que nós possamos quebrar com todo aprisionamento hoje, com toda mentira, Senhor, do inimigo hoje, em nome de Jesus, que o Senhor traga liberdade ao nosso coração hoje e disposição e coragem para seguir adiante e enfrentar tudo isso, em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, nós dizemos amém e até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Até lá.